Elias e família do Grupo Sesma aí, boa noite. Eu tenho utilizado muito esses alertas em relação aí aos falsos profetas nas pregações, nos evangelismos que eu tenho feito, e inclusive com crentes mesmo eu tenho abordado muito esse assunto, porque hoje ele é de vital importância. O que acontece? Se você falar, eu ouvi isso do pastor da igreja presbiteriana, que é muito conhecido na internet, chamado Augustus Nicodemos. Ele disse o seguinte: hoje, se você falar Jesus te ama para uma pessoa, você praticamente tem que falar de qual Jesus que você está falando e de qual tipo de amor que você está falando, porque tanto o nome do Senhor está distorcido, cada um tem uma imagem de um Jesus que criou para si, que tolera tudo, que pode tudo, e o amor, né, nem precisa falar como que o amor foi vulgarizado. Então o que acontece? Jesus andava com os discípulos, ele deu alertas mais de uma vez a respeito dos falsos profetas. Em um desses alertas ele disse o seguinte: farão tão grandes sinais que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. E aí, para despertar o interesse do ouvinte, eu geralmente me ponho em xeque. Eu pergunto para a pessoa: como é que você vai saber que eu, que estou falando com você, pregando, evangelizando você, não sou um falso profeta? A prova que a gente faz para reconhecer um falso profeta, ela passa pela Bíblia. O que acontece com um falso profeta é que ele não consegue ser fiel à Bíblia o tempo todo. Ele sempre vai escorrega para um lado, escorrega para o outro, aumenta de um lado, diminui do outro. Ele usa a Bíblia, mas ele não consegue ser totalmente fiel a ela. Vou dar um exemplo, meu exemplo favorito. Jesus andando com os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus disse assim: portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus, e aí segue, todo mundo conhece. Jesus também disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Beleza, então eu posso orar por você, eu posso pedir bênçãos de Deus, eu posso pedir perdão, toda oração orientada, dirigida a Deus, feita em nome do Senhor Jesus. Tudo bem. Porém, um falso profeta, aí você faz o teste comigo para ver se eu sou um falso profeta. Aí Moisés, me ensina a orar. Na verdade, você está querendo me testar. Eu vou dizer assim: lá na Bíblia tem a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Só que eu também tenho aqui o meu chaveiro abençoado, que você pode usar como um amuleto. Eu tenho aqui a chave que vai te dar a vitória. Eu tenho aqui a água abençoada. Eu tenho também a tia da sogra da prima do meu pai, que já faleceu, mas ela era uma mulher tão prestativa, tão do bem, tão de Deus, que você pode orar para ela, que ela vai te ajudar a alcançar o favor de Deus. Ou seja, o falso profeta, ele vai te apresentar outro tipo de objeto, outro tipo de ser, outro tipo de pessoa a quem você possa dirigir a sua oração, e não a Deus em nome de Jesus somente, como a Bíblia orienta. Isso foi uma escorregada na Bíblia. Outro tipo de reconhecimento do falso profeta. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Aí eu vou pregar o Evangelho, ou pregar para uma pessoa, evangelizar, eu dou testemunho de outro ser, de outra pessoa, mesmo testemunho de Deus. Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas. Eu não sou testemunha dos discípulos de Jesus, eu não sou testemunha do Pai de Jesus. O Pai é glorificado quando eu dou testemunho do Filho. Eu não sou testemunha da mãe de Jesus, eu sou testemunha de Jesus. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. Isso pode ser confirmado em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim, Pedro falando: porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não temos outro nome. Paulo vai escrever em 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, um caminho que leva a Deus, um acesso, um canal que é somente Jesus Cristo. Então, a importância de se falar, alertar sobre os perigos dos falsos profetas,
a gente não precisa necessariamente falar o nome da religião de ninguém, mas se a gente der os sinais, isso aconteceu comigo, se não me engano, ontem. Eu ainda estou aqui no trabalho, cumprindo aqui o corretivo do quartel. Eu conversei com um superior hierárquico e ele identificou que eu estava falando exatamente de uma prática religiosa que ele inclusive professou ser um seguidor dela. Ele falou, você está falando disso? Eu falei, tá vendo? Você identificou. Também se aplica a esse tipo de coisa. Então foi muito saudável a conversa. Antes eu era bem agressivo. Eu falava a respeito dos erros, eu apontava e citava nomes. Até no evangelismo de rua lá em Guapimirim eu fiz bastante. Eu estou aqui em Teresópolis, eu estou em Teresópolis, então eu moro em Guapi. Então lá em Guapimirim fiz muito esse tipo de comentário. É um erro, mas a gente vai amadurecendo, tanto na prática da evangelização, quanto também na palavra. É necessário uma leitura diária, constante. A gente tem que ler sempre. A gente não pode se afastar achando, eu já li a Bíblia toda, eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo. Se você leu uma vez, na segunda vez você vai interpretar melhor, você vai enxergar melhor. Então é uma maneira boa da gente pregar e a gente não precisa estar apontando nomes. Eu até falo para as pessoas na rua, eu poderia dizer aqui nomes de religiões que pela Bíblia vocês vão concluir que são falsos profetas. A gente identifica nome de pregadores, nome de religiosos, de pessoas que ensinam, que são influentes, que são falsos profetas, porque os falsos profetas são eloquentes, inteligentes, muitos deles usam a Bíblia. Alguns deles vão fazer a gente ficar arrepiado, vão fazer a gente chorar, e a gente vai falar, não é possível que ele não seja de Deus, ele falou tudo que eu estava precisando ouvir, tudo que eu queria ouvir, porém ele escorrega quando faz o teste das Escrituras. Ele não é fiel totalmente às Escrituras, que é a palavra de Deus. Então por isso Jesus alertou, não é todo que me diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, e a vontade do Pai que está no céu, ela se encontra nas Escrituras. Família Sesma, um grande abraço para todos. Elias, em especial aí, que a gente está batendo esse papo por causa do seu comentário. A paz do Senhor e a graça seja com todos nós. Amém. Beijão para todos.